Estamos recebendo hoje aqui em nosso programa Teletema, ela que é dubladora, dublou aí Paola e Paulina em A Usurpadora, dubla as personagens de Sandra Bullock, também fez a Xena aqui no Brasil. Sheila Dorfman, é um prazer, uma honra recebê-la. Boa tarde, Sheila, tudo bem? Boa tarde, Thaís. É um prazer, o prazer é todo meu de falar com você, com vocês, com todo mundo que vai poder ouvir a gente. Muito bem, Sheila. Nossa, eu quero dizer, em primeiro lugar, que sou sua fã. Obrigada. Eu sou sua fã mesmo, tava querendo muito encontrar seu contato para a gente poder conversar aqui nessa tarde maravilhosa aqui no programa Teletema, e também quero dizer da importância da dublagem para nós, pessoas com deficiência visual. Porque, por exemplo, eu sou sua fã desde A Usurpadora, então eu acompanhei, né, toda a novela Usurpadora e as várias vezes que ela passou no SBT. Né? E aí eu ouvi vezes, você tem razão, foram muitas vezes. Muitas, acho que foram 7, se não me engano. Eu contei 6, mas eu acho que talvez eu tenha perdido a conta. E depois acompanhei aqueles 2 capítulos adicionais que teve também na novela, que foram gravados depois, ou 1 ano ou 2 anos depois, alguma coisa assim. Isso aí. Achei maravilhosa a sua dublagem. Depois eu vi também que você dublou uma personagem da Sandra Bullock, e depois eu vi que foram várias, não foi só uma, não. E aí comecei a acompanhar os filmes também, da Sandra Bullock, só para ouvir a sua dublagem. Obrigada aí pelo carinho, obrigada aí também por toda essa atenção a essa profissão, essa arte, né, porque eu acho que hoje em dia até já mudou um pouquinho, mas a gente teve um período assim bastante grande em que a dublagem era uma coisa assim deixada mesmo para segundo plano, e considero eu como atriz, né, todos os dubladores são atores, né, eu como atriz considero uma das vertentes, né, do meu trabalho de atriz, é uma arte muito especial dentro do nosso trabalho de ator. Na dublagem, você só tem a voz para passar a emoção de toda uma situação, de todo um personagem, de toda a história, né, que está sendo contada, com o detalhe de que você não está criando nada, você está imprimindo a sua emoção e a sua voz para um personagem que já foi criado, já foi feito, já foi gravado. Então a gente tem que ter muita humildade e generosidade para emprestar a voz e fazer esse trabalho de transmitir o sentimento que está sendo passado através da cena que a gente está assistindo. E isso é um trabalho bastante difícil, não é um trabalho fácil, mas dá um prazer assim, imenso quando você percebe que você realmente conseguiu captar toda a essência da cena e que com a sua voz e com o seu trabalho de interpretação, através da voz, você consegue fazer tudo que você está vendo acontecer ali. Então, eu acho que é uma arte bastante interessante e eu tenho muito prazer de fazer isso, porque, enfim, como a gente sempre fala, é um privilégio você fazer o que gosta. Com certeza, eu também sempre digo que é um prazer fazer o que a gente ama, né? Eu que sou massoterapeuta e também trabalho aqui com a direção da Rádio Teletema e locução, e amo o que faço. É muito bom a gente gostar do que faz. Não tenha dúvida nenhuma. Então, Sheila, como a dublagem entrou na sua vida? Isso é uma história muito longa, eu vou tentar resumir bastante. Vou resumir, afinal são bilhões de anos que eu já tenho de idade, então vamos tentar resumir bem resumidamente. Na verdade, assim, bem resumidamente, a minha primeira formação, eu sou engenheira. Essa foi a minha primeira formação de faculdade, de mestrado, enfim. Lá nos idos, de muitos anos atrás. E aí, quando eu estava terminando o mestrado em engenharia,
primeiro teve a minha passagem para a parte da arte, né? Quando eu estava terminando o mestrado, eu tive uma sensação muito esquisita, porque eu percebi que eu não ia ser feliz sendo engenheira. E eu já tinha toda uma coisa ligada à arte, né, assim, anteriormente, que eram alguns hobbies. Eu dançava, eu cantava, e aí comecei a me interessar por essa coisa do teatro, comecei a fazer alguns cursos. Finalmente acabei me formando também, né, tirando o meu DRT profissional, até tirar o DRT, fiz algumas peças, né, amadoras, e enfim. E acabei entrando, né, e realmente esquecendo que um dia eu fui engenheira. E aí comecei a trabalhar, fiz bastante teatro, fiz algumas coisas na televisão, não muitas, mas algumas coisas. Fiz muita publicidade e um trabalho meu de teatro que foi assim, a gente chama do turning point, né, que assim mudou tudo, mudou a vida toda, foi o Chorus Line em São Paulo, que eu fiz parte do primeiro elenco, e a partir daí realmente aquilo ali ficou definitivamente claro para mim que essa era a minha área. E enfim, então eu fiz muitos desses trabalhos, e aí chegou um período em que, como tudo acontece, a gente tem uns períodos assim que a gente fala que a gente fez tanta coisa que também eu acho que a própria profissão dá um tempo em você, né? Então, até para não ter essa coisa, né, que a gente chama de queimar muito a imagem, enfim, rola sempre um período, né, em que a gente tem um tempo, que nos é dado um tempo, mesmo que a gente até nem queira que esse tempo seja dado, mas acontece, né? Isso acontece nessa nossa maravilhosa profissão. E aí, nesse período, eu comecei a tentar a me interessar por várias coisas, e assim, um dia eu estava em casa, tomando café, lendo jornal, e vi um anúncio sobre um curso de dublagem, que ia ser dado pelo meu querido e saudoso Newton da Mata, né, maravilhoso. Eu falei assim, gente, dublagem, eu não sou aquela pessoa que era fã de tudo em relação à dublagem desde criancinha, até porque quando eu era criancinha, esse criancinha já tem muito tempo, e assim, essas coisas não tinham muito assim, esse peso todo bacana como tem hoje, né, e como tem de vários anos para cá. Então eu não sou essa pessoa que tinha essa coisa com a dublagem, eu realmente não sou. E eu falei assim, eu acho que eu vou fazer esse curso, eu acho que me interessa. Eu sou uma pessoa bastante curiosa, então eu fui assim, por curiosidade, também por entender que era mais uma porta que poderia estar se abrindo também para eu exercitar e exercer o meu trabalho de atriz. E aí, bem resumidamente, não parece que é resumido, mas tá, gente? A gente está falando de alguns milhões de anos aí, se passaram. Então, assim, por incrível que pareça, quando eu comecei as primeiras aulas no curso, ligou uma chave em mim que eu não sei explicar de onde veio, e que eu falei assim, eu acho que eu encontrei o meu lugar, eu acho que eu encontrei o meu real talento. E realmente foi assim que aconteceu, porque o curso durava, se não me engano, 2 meses ou 3, agora eu não me recordo, isso já tem bastante tempo. E assim que acabou o curso, eu fui imediatamente indicada e contratada pela Herbert Richards. A gente está falando de 1989, foi quando eu comecei a dublar profissionalmente, depois desse curso de 2 ou 3 meses, que agora eu não me recordo exatamente. E realmente eu descobri esse meu talento, e aí a partir daí eu não parei nunca mais, abrindo mão até de alguns trabalhos de novo, de teatro e tudo, porque foi uma paixão, eu fui tomada por uma paixão, e sabendo, né, que eu poderia realizar isso, porque isso vinha de mim, era uma coisa assim, foi uma coisa muito louca. Foi assim que eu comecei. Que interessante. Então, a gente sempre brinca aqui que a gente é picado pelo bichinho da locução, né? Então você foi picada pelo bichinho da dublagem. Não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida disso, porque como eu falei, eu não era uma pessoa ligada nisso, mas em muito pouco tempo, eu diria em 2 meses de curso, né, essa coisa me pegou de um jeito assim, e tanto me pegou de um jeito que assim, apesar de ser, né, um ofício muito
trabalhoso. Para mim não é, mas para mim não é porque eu entendo essa diferença para pessoas, porque a gente não é obrigado a ter talento em tudo, né? Eu não tô falando do trabalho, né? Claro que quando você exercita muito, né? Quando você cria a prática da coisa, você também é capaz de ver o talento. Mas às vezes o talento, antes de ser desenvolvido, ele já brota. Foi assim para mim. E eu não tô falando de talento, porque eu sou talentosa, não quer dizer isso. Quer dizer do entendimento do ofício. É isso que eu chamo de talento. Mas não tenha dúvidas que você é talentosa. Mas assim, mas esse eu sou talentosa, talvez até, e aí eu acho que também não tem nada a ver essa coisa de você, não, eu não sou, não é isso, né? Eu reconheço o meu lugar hoje em dia dentro desse meu ofício, mas eu digo assim, é claro que aí, obviamente que a experiência e a prática vai te levando para subir degraus e atingir determinados patamares, né? Isso não tenho dúvida alguma. Então, é um processo que te leva, né, que vai te encaminhando, né, para determinados lugares, mas eu digo assim, inicialmente é interessante quando você descobre que aquilo vem com uma certa naturalidade, né, de dentro de você. Exatamente. E aí é o fazer o que se gosta novamente, entrando nesse assunto. Isso, e aí é o fazer o que se gosta, exatamente. Exatamente. E quais são os seus maiores desafios como dubladora? Ai, Thaís, hoje em dia... Ou quais foram já, né? Então, hoje em dia, como eu te falei, né, hoje em dia já é tão orgânico para mim, não é que a gente não tenha desafios todos os dias, porque cada dia a gente faz um trabalho diferente, e às vezes no mesmo dia a gente faz vários trabalhos, e todos diferentes entre si, mas assim, esse entendimento que eu já tenho, né, desse meu ofício, já me permite transitar com bastante tranquilidade, né? Então eu não diria assim que as coisas são mais tão desafiadoras. Mas, por exemplo, é óbvio que quando você começa tudo é um desafio, né? Você está experimentando, então as coisas são, né, elas são todas desafiadoras. E uma coisa, né, que a gente vai acabar falando mesmo, porque afinal de contas estamos também para falar das novelas mexicanas, né? Sim, com certeza. Então, duas coisas foram bastante assim desafiadoras em termos, né, dessa coisa do meu trabalho, que você até já citou também. Uma foi a Xena e a outra foi a Usurpadora. Foram dois trabalhos que inicialmente foram bastante desafiadores. A Xena porque eu precisava encontrar um tom de voz para aquela mulher, para aquele tamanho de mulher, para aquele tipo de personagem que até então eu ainda não tinha ainda não tinha encontrado, assim, ainda não tinha me deparado com um personagem com essa potência e quando eu ouvi a atriz eu falei, tenho que buscar dentro de mim pelo menos essa voz só para começar. E aí foi um trabalho assim de busca interior mesmo, e que eu acho que deu certo porque foram vários anos de série e todo mundo gostava demais e eu gostava demais de fazer. E a Usurpadora foi assim, foi um presente, na verdade, né? Eu já tinha feito as minhas primeiras novelas mexicanas, foram da Vitória Rufo. Eu fiz A Fera, eu fiz Simplesmente Maria. Eu comecei nas novelas mexicanas fazendo a Vitória Rufo. Uhum. E aí depois, um dia eu estava lá na Herbert Richards, né, onde eu trabalhava, eu era contratada lá, e eu recebi um aviso que eu ia fazer um teste, mas que era um teste, na verdade, só para uma adequação, assim, para que o cliente, na época, né, pudesse ver a escolha que a diretora tinha em mente. Então, a Usurpadora foi dirigida pela Marlene Costa, que é uma pessoa maravilhosa, uma profissional incrível, também de muito talento. E ela virou para mim e falou assim, Sheila, olha só, eu vou dirigir uma novela. E me contou mais ou menos a história, assim, já fez um briefing da história para mim. E ela disse assim, então são duas personagens, são gêmeas, e elas são
completamente opostas em relação, né, à personalidade. Então ela me descreveu a personalidade de cada uma e disse que a gente vai precisar encontrar juntas essa diferenciação. Como é que a gente vai caracterizar a voz e a emoção para cada personalidade delas. E aí eu fiz um teste sobre isso, e quando eu acabei o teste, claro que, de novo, com o passar dos primeiros episódios, dos primeiros capítulos, né, a novela a gente chama de capítulo, com o passar dos primeiros capítulos a gente vai dominando mais aquela criação inicial, né? Mas eu me lembro que no teste, quando eu acabei o teste, que a gente foi buscando um pouco essa coisa já, alinhavando, né, os personagens, ela falou assim, eu vou mandar como teste, mas eu tenho certeza que vai ser você que vai fazer. E eu já estava imaginando você fazendo isso quando eu te chamei. Eu achei aquilo assim muito legal, muito interessante de ver como as pessoas também já entendem o seu trabalho, né? Como elas compreendem como você produz, né? Isso é muito interessante. E foi um desafio, porque eram 2 personagens muito diferentes, e claro que eu não gravava, eu nunca fiz ao mesmo tempo as duas, eu gravava em cada capítulo um personagem, outro personagem, porque eu tinha que ligar e desligar chavinhas dentro de mim. Então foram 2 grandes desafios. A Xena e a Usurpadora foram 2 grandes desafios na minha carreira. Eu mesmo ia te perguntar se vocês tiveram algum trabalho de laboratório, algo assim, para fazer essas vozes diferenciadas, assim, ou você, por exemplo, simplesmente olha para o rosto da atriz, né, e faz a voz da personagem. Então, Thaís, olha só, a dublagem é um processo muito rápido. Não sei se as pessoas têm, assim, eu acho que muita gente conhece qual é o processo, mas muita gente desconhece. A gente não tem nenhum trabalho prévio. Eu não levo textos para casa para estudar personagem. Não tem um esquema de uma novela que é gravada de televisão. Você nem sempre recebe a sinopse do próprio personagem. Alguns diretores, até pelo andar da carruagem, digamos assim, da gravação, às vezes não tem nem tempo de te contar nada. Então, o que acontece na dublagem você é chamado para fazer. Claro que hoje em dia tem uma facilidade um pouco maior, porque hoje em dia as coisas já são mais imediatas. Mas antigamente não. Antigamente, para a gente dublar um filme, o filme tinha que ter passado durante 5 anos no cinema, saiu do cinema, vai para... Enfim, tinha todo um processo para você poder dublar para videocassete, enfim, rolava uns tempos aí. Hoje em dia é tudo muito rápido, a gente dubla antes de ser lançado. E aí, apesar de ser essa coisa de antes de ser lançado, porque você até podia, às vezes, antigamente, ver o filme no cinema, né? Você assistia ao filme no cinema, já tinha uma ideia até da história. Hoje em dia não acontece isso porque 90% pelo menos dos produtos, eles são lançados já com a dublagem. Então, é tudo lançamento, inclusive para o próprio dublador é um lançamento. Mas a gente tem muitas notícias sobre a produção, sobre o que é, você já pode pesquisar um pouquinho, mas no fundo, a gente não tem muito tempo para fazer isso, porque a gente passa o tempo todo no estúdio, e aí, assim, a gente realmente não tem muito tempo. Então, a gente é chamado para fazer um trabalho, a gente entra no estúdio, o texto está na nossa frente, traduzido, e aí a gente ouve a cena, o filme é dividido todos por partes, assim, a gente chama aqui no Rio de Janeiro a gente chama de loop, que são trechos de 20 segundos do filme. Então o filme é todo decupado de 20 segundos em 20 segundos, criando esses loops. A gente assiste a 1, 2 ou 3 loops seguidos, dependendo de cada dublador, e você assiste uma vez 1 minuto de filme ou 2 minutos de cena, né, e grava, é mais ou menos assim. Ou seja, a gente realmente tem que ter, por isso também a importância não só do ator para a interpretação, mas do ator que somos para o entendimento. É como se a gente fizesse leituras de textos o tempo inteiro, né? O nosso trabalho
é um trabalho de leitura de texto. O que a gente chama de leitura de texto? Quando a gente faz uma leitura de texto, tanto para uma novela como para teatro, a gente já lê interpretando, né? Então a gente já faz o personagem, só que sem o corpo, né? A gente já faz aquilo. Então a dublagem é muito disso. É essa leitura do texto de um ensaio de teatro, digamos assim. A gente já lê interpretando. E ao mesmo tempo a gente já vai entendendo através do que a gente está vendo na tela, do físico da pessoa, de tudo, do gestual, das expressões do rosto. A gente já vai tendo essa captação nesse ensaio, nessa primeira passada, às vezes numa segunda, quando a coisa é bastante complicada, de repente a gente vê uma terceira vez e daí a gente grava. Então a criação é praticamente que instantânea. Nossa, bem complexo o trabalho. É bem complexo, mas é muito interessante, E com a experiência, isso vai se tornando uma trajetória um pouco menos complexa, no sentido de que você vai tendo cada vez mais facilidade de juntar tudo isso. Eu chamo, quando eu dou algum workshop e tal, eu costumo fazer uma analogia como dirigir um automóvel, né? Quando você o carro a primeira vez, são muitos comandos, né? Você tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo e é muito complicado você lidar com tudo que você tem que fazer ao mesmo tempo para o carro sair andando e você não correr perigo e não colocar ninguém em perigo, né? Na dublagem, a gente tem um pouco desse processo, a gente precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas assim como no aprender a dirigir um automóvel, algumas coisas desse processo se tornam automáticas. Por certo tempo, e aí você consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? E aí, à medida que você vai soltando isso, que você vai entendendo que alguns processos já estão automáticos, você vai cada vez prestando mais atenção nos detalhezinhos que você começa a ver na tela. Não, eu fico imaginando, né, quando você vai dublar, por exemplo, um filme em japonês, o pessoal fala ali 1 minuto para dizer boa noite, aí você tem que criar, né? Olá, tudo bem? Boa noite. Exato. Não, assim, claro que assim, a gente está falando de línguas também, essa coisa de você já não ter mais muito desafio de línguas, obviamente, que correspondem mais ou menos, né, às línguas latinas, às anglo-saxônicas, enfim, né, mesmo germânicas, enfim. Mas são línguas que têm tem um tamanho, né, que você tem uma certa compreensão, mesmo que você não saiba as línguas, porque a gente nem é obrigado a saber. Claro que se você souber outras línguas, você tem uma facilidade melhor, porque você já está entendendo à medida que a pessoa já está falando, você já foi junto, né? Mas realmente tem alguns idiomas que são bastante complicados, e o japonês, sem dúvida nenhuma, é um deles. Não, e tem toda aquela questão também das gírias, né, das gírias estrangeiras e das gírias do Brasil. Sim, mas isso vem muito na adaptação já da tradução, embora, né, a gente tenha bastante liberdade, né, de mexer nisso quando a gente acha que é necessário, porque às vezes a tradução vem um pouquinho mais literal, e aí você entende que o personagem é um pouco mais solto do que aquilo, então você dá uma mudada. A gente às vezes introduz, né, que a gente chama, né, dos cacos, né, no teatro também tem isso, na televisão também tem, né, todo ator tem que ter alguns cacos na manga. Exatamente. Exato, isso acontece na dublagem também. Então vocês têm essa liberdade por vocês mesmos de introduzir esses cacos? Quase sempre. Quase sempre. Às vezes não, porque dependendo até do próprio cliente, né, às vezes a tradução já está revisada pelo cliente, e aí a gente tem menos essa oportunidade de mexer, né, mas mesmo nessas situações, às vezes uma coisinha ou outra, porque como eu falei, né, o tradutor, ele traduz um texto, né, então aquela coisa às vezes fica um pouco literal demais para a forma oral, para a forma falada, então a gente tem que dar uma modificação às vezes nesse momento, digamos assim, mas a gente tem essa liberdade quase sempre. Uhum. E você se identifica assim com algum dos personagens que você já dublou? Xena, o Usurpador, algum filme, série?
Olha, totalmente não muito, mas é claro que de vez em quando a gente faz umas coisas que você fala, ai, olha eu aí. Às vezes tem sim. Por exemplo, mas à medida também que você também vai mudando como ser humano, também, né, você também vai se identificando com outras coisas. Assim, eu me lembro quando eu comecei a fazer Friends, né, que a gente gravou as primeiras temporadas aqui no Rio, depois foi para São Paulo e a gente também ficou tristinho aqui, não pelo pessoal de São Paulo, mas por não continuar fazendo, né, porque todo mundo que fazia amava fazer. De vez em quando eu me pegava assim, eu falava assim, gente, a Mônica tem tanto de mim também, naquela coisa assim, muito... muito... Tinha muito, na época tinha muito. Hoje em dia eu já não sou quase nada Mônica, mas na época eu era um pouco Mônica. Eu me identificava com algumas coisas, assim, com Paola também, olha que interessante, agora pensando, mas no lado da coisa da ironia, o meu humor é um humor bastante irônico, bastante sarcástico, é o tipo de humor que eu gosto, e o meu humor pessoal é um humor, assim, nessa linha mais irônica, e isso me ajudava bastante na composição, né, da Paola, porque, nossa, ironia ali era o que não faltava, né, então eu tinha uma certa identificação com esta parte, não com as maldades, tá, eu não sou uma... Não, a Paola era demais, nossa. Ela era demais. E a Paulina boazinha demais, aquela coisa totalmente oposta. Pois é, mas aí também já não me identifico em nada, entendeu? Porque, assim, as minhas princesinhas já ficaram muito lá no passado. Meu lado princesa já ficou muito, muito, muito no meu passado. Aí eu não tenho nem mais como me identificar. E além das novelas mexicanas, você dubla também novelas turcas? Sim, dublo sim. Eu acabei de dirigir uma novela turca e eu tinha um personagem, não muito grande, porque assim, quando eu faço a direção, eu prefiro eu prefiro mesmo não ter nenhum personagem, não só para dar oportunidade, né, também das pessoas trabalharem, já que eu já estou trabalhando na direção, mas também porque eu acho que é interessante não misturar muito os dois, né, os dois caminhos no mesmo trabalho. Só que, por exemplo, nesse caso era meio que quase que impossível de eu não fazer nenhum personagem, porque era uma novela. Eu não sei se a gente chama de novela, mas é novela, porque eles chamam de seriado, mas era uma novela numa prisão feminina, então era muita mulher, graças a Deus, porque isso é uma coisa que quando acontece na dublagem, a gente eleva as mãos para os céus, que a gente pode escalar todo o elenco das atrizes dubladoras do planeta para fazer, que não é uma coisa comum. Eu diria que mais de 70% das produções, dentro dos elencos, o elenco é muito mais masculino do que feminino, em termos quantitativos. Então, quando aparece uma produção que o elenco é praticamente 95% só de mulheres, e muitas mulheres, é uma alegria. Então, há pouco tempo eu dirigi essa novela turca e fiz um pequeno personagem nela. Mas o turco não é tão complicado, por incrível que pareça, porque, como eu falei antes, assim, a métrica, o tamanho da fala, né, apesar da língua não ser conhecida, é como fazer o russo também, são línguas bastante diferentes, mas elas têm um tamanho de fala que se não corresponde totalmente, mas é muito próximo, então não é tão complicado se adaptar, como é o caso realmente das línguas orientais, né, o japonês, o chinês, aí realmente fica bastante complicado. Bacana. Você já trabalhou com leitura de audiolivros ou então audiodescrição, conhece essa parte também, Sheila, ou não? Eu conheço, já trabalhei, já fiz uma leitura. Na verdade, era para eu até ter feito mais, mas aí o tempo do meu trabalho em dublagem não me permitiu, porque ia requerer numa época que eu estava muito, muito ocupada. Se não me engano, inclusive, eu estava fazendo essa direção dessa novela turca, e aí era assim, o dia inteiro, todos os dias da semana, exceto
aos domingos, porque era uma novela de muitos episódios, mas eu fiz um audiolivro muito legal, que inclusive era uma coletânea de histórias infantis, daquelas histórias conhecidas infantis. Foi muito interessante fazer, foi bem legal, eu acho é um trabalho bastante rico. Que bacana. E audiodescrição não? Audiodescrição não. O que eu fiz... você me perguntou sobre desafios. Tem uma coisa que é sempre um desafio, que agora eu me lembrei. É fazer dublagem simultânea dentro do cinema. Nossa, só imagino. Muito legal e muito, muito, muito desafiante, de verdade. Eu já fiz algumas vezes isso... naquele festival infantil de cinema, que sempre tem aqui no Rio, em São Paulo, e eu acho que em outros lugares assim também tem. Na época que tem o festival de cinema, tem a parte do festival infantil, dos filmes infantis, na mesma época. Normalmente é em setembro. Esse ano passado, acho que ano passado não teve. Não, ano passado até teve também. Esse ano é que talvez a coisa complique mais. E aí a gente recebe um filme e são duas pessoas, dois dubladores, em geral, um homem e uma mulher, e a gente faz todos os personagens ao vivo dentro do cinema. Nossa, imagino quantos tipos de vozes vocês têm. Assim, é muito legal. Frio na barriga, assim, assustador o tempo inteiro, porque você tem que estar muito ligado, absolutamente ligado. É claro que nesse caso a gente recebe o filme antes, mas, de novo, como eu disse, o nosso tempo em casa não é um tempo, né, que você pode se dedicar horas a fio, né, em cima disso. Então você acaba ensaiando um filme, digamos, umas 3 vezes, onde você escolhe os personagens que cada um dos dois vai fazer. A gente faz a divisão dos personagens, ensaia umas 2, 3 vezes, e depois, quando a gente vê, a gente já está dentro do cinema fazendo. E normalmente não é um filme só. Quando a gente participa um determinado ano, às vezes você faz 5 filmes, 4 filmes. Então é uma doideira. Tá aí um desafio que eu não tinha me lembrado, que agora me lembrei. Nossa, vai ter desafio mesmo. Imaginando. É muito legal. Que bacana. Com certeza os nossos ouvintes vão gostar muito de ouvir aquela risada sarcástica da Paola Braga. A risada da Paola. Então a gente pode fazer, só não posso fazer muitos porque eu já sou meme suficiente. Eu já sou um meme ambulante. Que é isso? Mas vamos fazer uma frasezinha pequenininha e aí depois eu faço a risada. Pode ser assim? Pode ser. Vamos lá. Então tá bom. Se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza. Muito bom. Esse já é um meme eterno, entendeu? Então eu virei um meme ambulante. É tipo Nazaré Tedesco, assim, que você olhava no espelho gostosa. Essa é uma das falas, assim, né? Tem algumas falas que são já viraram realmente ícones da internet. Exatamente. Eu gostaria de perguntar a respeito das novelas, né? Que é o nosso tema principal aqui do programa Teletema. Se vocês consideram uma noveleira, Sheila? Não. Eu já fui noveleira durante um tempo da minha vida, mas, de novo, Thaís, assim, primeiro que a gente já lida com isso o dia todo, né? E eu trabalho até tarde da noite, muitas vezes, muitos dias. Então, ter esse compromisso de acompanhar alguma coisa
Se bem que hoje em dia a gente tem o recurso de gravar ou assistir depois, né, nos streamings da vida e tudo, mas a gente não tem esse tempo, então, e ter o compromisso, aquela coisa de acompanhar uma coisa que vai se estender durante muito tempo, se tornou praticamente impossível num determinado estágio do teu trabalho, porque, como eu falei, quando você trabalha muito pouquinho, você tem um tempo mais disponível, e aí você pode introduzir várias outras coisas, né, no seu dia a dia. Eu, de verdade, não tenho muito tempo, eu não tenho muito esse tempo. E aí eu fui me afastando um pouco dessa coisa das novelas, mas já fui bastante noveleira. Uhum, até porque as novelas atuais, aliás, eu sempre chamo de as reprises atuais, porque agora só passa reprise, né? Mas as novelas atuais em si, elas não são mais a mesma coisa do que as novelas dos anos 80 e 90, por exemplo. Não são, com certeza não são. E tem aquela coisa também, às vezes você, eu particularmente assim, né, você já vê tanta coisa acontecendo no mundo, no país, na cidade, ao longo da semana, ao longo do dia, que às vezes você realmente não quer muito ver de novo aquilo, né, numa novela, entendeu? Assim, acho que isso tem um lado também que, para mim, pelo menos, mesmo que eu tivesse tempo, eu já acho um pouco desgastante, né? Como você hoje em dia, por exemplo, ficar ligado o dia inteiro vendo as notícias da pandemia. Eu acho que a gente tem que ter notícias todo dia, sim, você tem que procurar notícias todos os dias para se manter informado, mas você não pode passar o dia inteiro assistindo isso, porque não há saúde mental que segure, né? Exatamente. Entendeu? Então, e ainda tem aqueles jornalistas sensacionalistas que ficam tripudiando em cima das mortes e de toda essa questão, né? Sim, que assim, como eu disse, é uma coisa que a gente tem que ter, a gente tem que buscar essa informação. Eu acho muito importante ter as informações, mas eu não acho que é saudável você passar o dia inteiro ouvindo isso, né? Não Com precisa. certeza. A gente não está precisando disso. Exatamente. Estamos precisando de notícias boas, de boas dublagens, de novos conteúdos dublados maravilhosos. Exatamente. E atualmente você pode falar algo sobre suas dublagens atuais? Ou sobre o que a gente está fazendo, a gente não pode falar. Existe agora, de alguns anos para cá, toda vez a gente assina contratos, né, de confidencialidade, a gente não pode falar do que está sendo feito, mas estou fazendo coisas novas, sim, mas realmente não posso falar sobre elas. Uhum. E o que você fez, assim, recentemente, que já foi publicado, que você já pode falar, no caso... O que seria? Não, pois a gente faz muita coisa, Thaís. Às vezes, as pessoas ficam impressionadas e falam assim, quais foram os filmes de fulano de tal que você já dublou? E normalmente as pessoas sabem mais do que eu, Thaís. De verdade, você está falando sério, é de verdade. Se você me perguntar quais foram as novelas mexicanas que você dublou, eu não vou me lembrar de todas. Exatamente. Não foram muitas. Foram filmes mais ainda, né? Filmes mais ainda, exatamente. Filmes, então, muito mais ainda. E aí fica assim, quais são as atrizes que você costuma dublar? Eu vou me lembrar das que são mais presentes, mas eu não vou me lembrar de todas. Teve uma vez que a gente teve que fazer um cadastramento, assim, para ter uma noção, né, para as empresas terem uma noção de quem faz quem, né? Teve um período que a gente entregou essa listagem. Eu realmente jamais me lembraria, porque a minha listagem era muito grande, com muitas atrizes que às vezes você nem lembra o nome, porque é um papel às vezes muito pequenininho, e a própria atriz não fez muitas coisas, não teve uma carreira assim, né, muito, né, não foi muito explorada, né, uma carreira não muito explorada. Então, às vezes, quase sempre, tirando a coisa da idade, que a gente vai começando a esquecer um pouquinho as coisas, mas tirando isso, quase sempre as pessoas lembram muito mais dos meus trabalhos do que eu mesma. E na questão da dublagem de um casal, agora nessa pandemia, Sheila, como que vocês fazem no caso, eu preciso dublar agora um beijo, por exemplo, né? Então, o barulho de um beijo, o estalo, né, do beijo. Então, o que acontece agora, Thaís, assim, já há muito tempo mesmo, que a gente dubla
sempre sozinho no estúdio. Já não existe aquela dublagem que todo mundo estava presente dentro do estúdio, até mesmo nas grandes cenas com muita gente, que a gente às vezes tinha que se esbarrar, né? Dá licença, tinha o famoso dá licença, agora sou eu aqui na frente do microfone, porque agora é a minha fala. Hoje em dia já não tem isso, a gente dubla sozinho dentro do estúdio, exceto em casos muito raros, quando, né, não em época de pandemia, obviamente, que a gente faz quando o que a gente chama de vozerio, né, mas não os de ambiente, aquela coisa, o pessoal, aquele burburinho de restaurante, por exemplo, aquilo já tem arquivo, não se faz mais. Ao longo do tempo, isso já foi criado arquivo, como tem arquivo, né, de som, né, já existem esses arquivos de ambiências, né, de restaurante, de uma festa, de uma praia, isso já existe, de papos, né, que possam, porque isso acaba indo muito baixinho lá na mixagem, lá no fundinho da cena, então a gente nem faz mais, mas existem algumas coisas que são específicas, de repente as pessoas estão fazendo um protesto, as palavras de ordem têm que ser faladas, então a gente chama as pessoas para estúdio, para fazer, obviamente que você não precisa chamar uma multidão, né, porque aí existem vários recursos, né, para você, né, dobrar essa coisa toda e parecer uma multidão, mas fora isso a gente faz sozinho, então essa coisa do beijo, por exemplo, é um recurso técnico que a gente faz, cada pessoa tem o seu próprio recurso, você pode beijar sua mão, você pode não beijar nada, deixar o beijo mais no ar, você pode apertar a boca, enfim, cada pessoa usa uma maneira de fazer aquele som acontecer como se estivesse realmente dando um beijo, por exemplo, um beijo. Certo. Então é isso, Sheila. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa Teletema. Imagina, foi um prazer enorme conversar com você. Um prazer enorme estar aqui. Espero que as pessoas se divirtam um pouquinho quando ouvirem. Né, esse nosso bate-papo. E estou aqui à disposição quando vocês quiserem, estou por aqui. A honra é nossa de estar recebendo você por aqui e pode ficar à vontade de deixar suas considerações finais aí pra gente. Então, olha só, eu tenho um agradecimento assim sempre muito grande, né, pelo carinho que as pessoas têm em relação a essa minha profissão, a esse meu ofício, ao qual eu me dedico realmente de coração. Então é muito legal, é muito importante também pra gente, claro, esse feedback, esse retorno carinhoso que a gente recebe todos os dias de verdade, todos os dias mesmo. Então eu só tenho a agradecer esse prestígio, né, enfim, esse amor trocado, né, por uma coisa que a gente faz também com muito amor. Ok, e mais uma vez ressaltando a importância aí da dublagem para nós cegos, né, muito bacana mesmo, e a sua voz já é conhecidíssima no nosso meio, né, eu estava conversando com algumas pessoas, nossa, você vai entrevistar a Sheila, conheço, muito bacana, né, então, isso aí, a Paola Bracho ficou na memória, né? Com certeza ficou na memória, até porque não deixa a gente esquecer, porque toda hora reprisa, né? Exatamente. Aliás, em que ano você dublou a Usurpadora? Ai, gente, você de novo me pegou, Thaís. Não vou saber te dizer, mas a gente pode fazer essa pesquisa, depois você coloca lá. Depois eu pesquiso lá. Tantas vezes que eu não sei quando foi a primeira. Enfim, mas foi lá acho que foi lá para 1990 e bem pouco, eu acho. Uhum. Né? Eu acho que foi antes de 2000 com certeza foi. Sim, que eu acho que a primeira foi no início dos anos 2000, a primeira, ou até o final de 90, não lembro agora. Pois é, antes de 2000 com certeza foi, mas o ano exato eu não vou saber te precisar, de verdade, não vou me lembrar. Uhum. Então é isso, Sheila, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Boa tarde para você, boa sorte em todo sucesso. Para nós, muita saúde, muitos cuidados, fiquem em casa se puderem. Isso aí, com certeza. Um beijo para todo mundo, um beijinho, bye bye. Beijo, Sheila, obrigada.
viu, pela sua participação. Obrigada pela sua atenção também. Um beijo, fiquem com Deus. Foi um prazer. Amém, prazer.